Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal AMRnet. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante e que eu resolvi destacar, relembrar, que foi uma matéria de uma grande revista do gênero heavy metal chamado Metal, que é do Rio de Janeiro, mas que rodou o Brasil inteiro. Então, essa matéria fala de uma crise do heavy metal carioca. Pois é, estava tendo uma crise aqui, né, no heavy metal daqui do Rio de Janeiro em 1988. Quem se lembra disso, quem é músico, quem foi um metaleiro daquela época, um headbanger, vai lembrar de como estava o Brasil em 1988. Então vocês já vão deixando seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal, ok? Pois é, 1988 era um ano muito complicado para o Brasil. Tínhamos como presidente José Sarney e ele tinha botado um plano cruzado, mas mesmo assim a hiperinflação estava muito alta, mais de 1000%, preços subindo todo dia, supermercados remarcando preço. Então o brasileiro teve que sofrer com isso e, consequentemente, o heavy metal do Rio sofreu com isso também. Então as bandas que eram as grandes bandas começaram a sentir isso na pele, e as pequenas que estavam começando estavam tendo maior dificuldade em tocar nos lugares. Então muitas lojas também se fecharam. Entre elas posso citar duas lojas especializadas em heavy metal, como a Heavy na Tijuca, a Point Rock, que tinha Copacabana, Ipanema. Então tudo isso foi piorando no espaço do Rio de Janeiro. Então vamos relembrar o que disse Marcos Dantas para a revista Metal. Aliás, essa matéria que eu estou lendo é do grande jornalista Sérgio Martorelli, que escrevia para a revista Metal, uma das melhores revistas que tinha no mercado brasileiro. Então vamos lá, que o Marcos Dantas falou: a crise econômica atinge todos os profissionais da música de um modo geral, mas é sentida mais violentamente para quem trabalha em circuito underground. Em São Paulo, uma infraestrutura bem mais consistente, com mais espaços, apoio, etc. Aqui no Rio, a produção de um show acarreta em se arcar com custos altíssimos. O patrocínio para tal é praticamente inexistente. Então fica o dilema: ou você aumenta os preços dos ingressos e toca por uma casa vazia, ou então cobra preços mais populares e não consegue cobrir os custos que teve. Essa foi a declaração de Marcos Dantas do Azul Limão naquela época. Também tem a declaração do vocalista do Azul Limão, Rodrigo Esteves. Vamos ver o que ele falou. Só as bandas que se deram bem no período 85, 86 conseguem espaço facilmente hoje em dia, porque elas já tinham diversos contatos desde daquela época, mas para quem tem uma banda de garagem hoje em dia, as portas encontram-se quase todas fechadas. Então naquela época o Azul Limão estava com um grande álbum muito interessante chamado Ordem e Progresso, que eu até tenho e acho muito bom esse álbum. E também tem a declaração do meu amigo Max, que era organizador do Caverna 2, que tinha substituído o falecido Raul. Então até ele disse também: ano passado organizei um show com o Azul Limão de atração principal e só vieram 180 pessoas. Notei ainda que as bandas mais tradicionais já estão desgastadas entre os Benjas, enquanto as novas estão sendo praticamente ignoradas. Essa foi a declaração do Max Clausen, o organizador do Caverna 2 daquela época, e ele também sentiu na pele essa grande dificuldade que estava tendo, não só ele, outros lugares que tinham espaço de heavy metal no Rio de Janeiro, tiveram que aguentar essa crise, infelizmente. Tem uma declaração muito interessante do Carlos Lopes, que antes se chamava Carlos Vândalo, do Dorsal Atlântica,
que ele foi mais dramático. Que ele disse o seguinte: para mim o heavy carioca sempre foi assim, sempre foi, às vezes aconteciam picos incríveis, inexplicáveis, com shows todos os meses, mas no fundo era tudo a mesma merda. E depois ele questionado sobre o público, né, do Oceano Atlântico, não dá para entender, não dá para entender o público. Certa vez, certa vez li na revista O Músico dizendo que os fãs de hoje são os linchadores da manhã. Mas quanto a isso, não tenho nenhuma opinião, não sei o que está acontecendo. Não teve praticamente nenhum show depois que os programas da Heavy nas rádios acabaram, as lojas fechadas, etc. Aliás, para mim não é um reflexo que as lojas estão fechando antes que aconteça o pior. Se você é um microempresário, investe dinheiro em algum negócio, não consegue retorno, lucro, você vai à falência. Isso não vai só para o metal, mas sim para o Brasil todo. Uma melhora só é possível com a mudança na política econômica. Essa foi a declaração do Carlos Lopes, do Oceano Atlântico. Realmente, o heavy metal do Rio de Janeiro estava caótico. Enquanto São Paulo tinha uma infraestrutura muito bem, aqui não tinha apoio de nada. E vocês lembram dessa fase do Rio de Janeiro? Você que viveu essa época? Eu vivi, eu me lembro muito bem dessa crise. Lembro que realmente o heavy metal no Rio era bem caótico mesmo. Tinha pessoas que só iam pro show daquela banda, e quando iam, porque era falta de dinheiro, tinha aqueles gatos pingados, tinha aqueles bangers, puxa-saco, fica na porta enchendo o saco para entrar de graça. Então era uma coisa muito terrível que acontecia naquela época. Você viveu essa época? Você lembra? Se você lembra dessa época, faz um comentário aqui embaixo no meu canal do YouTube, ok? Então, se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram do meu vídeo, tem mais vídeos interessantes no meu canal AMLnet. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos, ok?